alguns 40 minutos, temos até 16 horas aqui para conversar com vocês sobre inovação, regulação e energia. Queria começar abrindo a oportunidade de cada um deles, cada um dos integrantes desse painel, falar o que faz, nas palavras deles, e como é que o que eles fazem conversa primeiro com inovação, antes de falar de regulação. Vamos tentar entender por que eles estão aqui. Paulo. Boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui de novo no Innovation Week, evento que cresce a cada ano, e falando sobre um tema que eu gosto muito. Como está aqui escrito atrás, eu sou ex-deputado federal, né? Apesar de me chamarem de deputado às vezes, mas sou ex-deputado porque ano passado eu fui candidato a governador, então não fui candidato à reeleição. Mas eu trabalhei ao longo de 4 anos muito na pauta de energia, muito ligado também E aí quando eu falo energia, tanto o setor elétrico quanto o setor de óleo e gás. Até porque eu acho que a gente cada vez mais tem que falar desse tema como um tema só, porque a energia está cada vez mais conectada, tudo isso. Então, e dentro desse setor, uma das pautas que a gente mais se dedicou, principalmente no último ano, de 2021 e 2022, foi a abertura do setor elétrico. E eu acho que é um tema que o Brasil está perdendo a oportunidade, né? E a gente já está cansado de perder a oportunidade, né? O Brasil já está acostumado com isso, de abrir esse setor. E tem um projeto de lei na Câmara, que é o projeto 414, que eu não sou autor, nem tinha relação direta com ele, mas a gente defendeu muito esse projeto ser pautado, porque ele... Até tem um amigo que está aqui, o Gustavo, que quando eu falei do tema do painel, ele perguntou assim, pô, mas é só privatizar tudo. Eu concordo com privatização, mas já é privado. Só que o fato de ser privado, na maior parte, não todos, né, do setor, não quer dizer que o mercado seja aberto. Porque há concentração nesse mercado, há regulação em excesso, até porque tem um lado natural da regulação, por conta do histórico de como esse setor ele era, mas a gente está no evento de inovação, a gente está no evento de tecnologia, e a inovação trouxe também para esse mercado, que é um mercado super regulado, a possibilidade cada vez maior da gente abrir o mercado e ter mais agentes e atores trabalhando, e a desverticalização também desse mercado. O 414 é um bom exemplo, o projeto de lei está lá tramitando na Câmara, infelizmente não foi aprovado, já passou pelo Senado e agora está na Câmara. A gente tentou muito fazer com que ele fosse aprovado, e hoje eu não estou mais como deputado, mas a gente continua defendendo essa e outras pautas do setor. Eu sou membro de um projeto do MIT RIP, que está trazendo, né, a gente completou o ciclo de formação no MIT há mais ou menos um mês, junto até com o Mandarino, que estava aqui, é parte do projeto, Eletrobras, que está aqui atrás, aqui na nossa frente, atrás de vocês, né, Petrobras, Vibra, tantas empresas e instituições, o FRJ, para fazer do Rio um hub na área de energia e sustentabilidade. Então, mais uma iniciativa nesse sentido que eu trabalho, eu representava a ponta governo dessa iniciativa. Então, assim, é muita coisa ligada à inovação, ligado ao setor de energia, e tudo isso se conecta cada vez mais com o setor que deve ser cada vez mais aberto, mas os nossos deputados, amigos congressistas que estão lá, e a população tem que trabalhar por isso, cobrando isso deles, tem que fazer com que a gente desregulamente cada vez mais o setor, para que ele seja um setor cada vez mais livre. Então, vou passar para a Ana agora, porque eu acho que ele colocou a bola, não é? Colocou a bola na sua área. E fala para as pessoas aqui, talvez tenha gente que não saiba o que é abertura, o que significa abertura para as pessoas, inclusive consumidores residenciais e tudo mais. A gente já tem abertura? Já tem abertura para quem? O que é isso? Também se apresenta, Ana. Bom, boa tarde, audiência, boa tarde, Joísa, Paulo e Luiz Laércio. Bom, o que é essa abertura que a gente está falando, né? Então, há quase 20 anos atrás, por meio de uma lei,
foi possibilitado a um grupo de consumidores escolher de quem comprar a sua energia elétrica. Então, e dali se criou o mercado livre de energia elétrica. Fazendo uma comparação, já há algum tempo, né, é possível que nós, consumidores, possamos escolher qual operadora de telefonia vai nos atender no serviço de telefonia móvel. Né? Então, existem diversos planos, a gente estuda, a gente lê e a gente vai escolher um plano ou uma operadora que melhor nos atenda de acordo com os nossos propósitos, seja uma melhor qualidade de atendimento, seja um preço mais barato, enfim, cada um pode escolher por quem quer ser atendido e tem a liberdade de poder alterar esse operador, esse supridor desse serviço, quando bem entender. Bom, na energia elétrica, então, o que a gente está falando de abertura é a mesma coisa. Então, assim, como consumidores de energia elétrica, vamos poder escolher a forma de atendimento e quem vai nos atender nesse suprimento elétrico. Então, como eu falei, há quase 20 anos atrás, então esse mercado já foi possibilitado para um grupo de consumidores com consumo de energia elétrica muito grande, a gente está falando de grandes indústrias ou grandes comércios, e agora a gente vai começar a liberalizar, ou seja, possibilitar que mais consumidores com cargas menores tenham acesso a essa escolha também. Num primeiro momento, ainda consumidores não tão pequenos, a gente ainda está falando aí de pequenas indústrias, de redes de comércio, mas em algum momento no futuro, essa abertura também vai atingir nós como consumidores residenciais também. Não é agora, essa abertura que tá ocorrendo agora, justamente para a gente atingir o que a gente está falando de varejo do setor elétrico, e até pavimentar para que a gente chegue no grande varejo. Né? Aqui na nomenclatura do setor, a gente está falando que é um atacarejo agora nesse momento, para depois a gente migrar para o varejo. Luiz, esse setor está passando por uma série de transformações. O deputado Ganini aqui falou de abertura e também falou de participação privada. Vocês estão nessa transição, muitas transições ao mesmo tempo, não é? Estamos numa transição energética para um mundo de baixo carbono, não é? Estamos agora também no setor elétrico quase finalizando essa transição para um universo privado. Esse passo, quer dizer, esse processo, ele começa lá na década de 90, gradualmente várias companhias, algumas de propriedade da União, de titularidade da União, outras de propriedade dos estados, foram sendo privatizadas e, mais recentemente, a gente tem a Eletrobras. O que significa esta passagem para este mundo privado? Como é que isso afeta o incentivo a inovar? E como é que isso afeta o incentivo a inovar? E como é que isso afeta a inovação na sua capacidade de beneficiar todo mundo, não apenas as empresas? Perfeito. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria cumprimentar então a minha moderadora Joísa, um dos cérebros mais respeitados do setor elétrico, ex-diretora da ANEEL, o deputado Paulo Ganimi, que tem aí já uma história. Você viu que você foi aplaudido no momento em que eu falei seu nome, mas que tem já uma história aí no setor elétrico e até nessa pauta de abertura de mercado, liberalização, já aí bastante atuante ao longo do seu mandato e recentemente também. Cumprimentar a minha colega Ana Carla, que é minha colega de regulação da Comerc. A Comerc é uma das primeiras comercializadoras, então talvez seja pioneira, se for número 1, número 2, que chegou nesse mercado lá em meados dos anos 2000, quando esse processo de abertura de mercado teve início. Então a gente acompanhou, Joísa, esse processo de abertura de mercado desde os primórdios no projeto Recebe, do Fernando Henrique Cardoso, no final dos anos 90.
Eu era engenheiro recém-formado e ainda trabalhava numa empresa estatal que só tinha contrato regulado. Esses contratos foram sendo liberalizados, o mercado foi crescendo, as estatais, principalmente as federais, enfrentavam obstáculos legais para atuação no Mercado Livre. A gente sequer tinha a liberdade regulatória, possibilidade regulatória de atuar no Mercado Livre como a Eletrobras. Isso só foi começar a se delinear de forma mais isonômica também para os agentes estatais ali no final dos anos 2000. A gente vem desde então como estatais ainda trabalhando como se privado fôssemos, se é que a gente pode falar assim. O mundo da comercialização de energia é um mundo que sempre exigiu um dinamismo próprio das equipes, dos processos. Por exemplo, para você vender uma energia de uma empresa estatal, você não precisa de leilão público, você não precisa de legislação tão severa como é aplicável a outros tipos de processos de compras e vendas. Então, nós nos preparamos ao longo dessa década de 2010 para cá, para esse momento que a gente vive hoje. A Eletrobras tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de empresa privada, de regime jurídico de empresa privada, após a Lei 14.182. Nós estamos num processo de intensa reestruturação interna para adaptar a nossa estrutura societária e organizacional para enfrentar esse desafio. Viramos privados no momento em que o setor ganha um impulso no âmbito do Mercado Livre. Temos o que uma empresa mais precisa ter, que sempre tivemos: qualificação humana. Temos pessoas, temos gente. O alicerce de qualquer empresa são as pessoas. E isso a gente trouxe da herança estatal. Agora a gente precisa de mais eficiência, de uma reestruturação de processos, e estamos trabalhando nisso, e certamente vamos estar prontos. Já estamos muito perto disso, para a gente atuar de igual para igual e continuar, na verdade, com o protagonismo que a gente tem pelo nosso tamanho, porque já nascemos muito grandes, nesse mercado cada vez mais liberalizado, mais aberto, mais varejista, porque a gente também é de um tempo em que o setor era todo ele pensado no atacado, gerador só falava com empresa grande, com CNPJ grande. Agora a gente tem que olhar para cada um de nós aqui, entender a necessidade de cada um e tentar prover soluções que sejam as soluções mais adequadas a cada consumidor de energia. Estamos caminhando, estamos certos de que estamos perto de chegar lá. Vou passar para a Ana agora. E o Luiz acabou pontuando, estamos cada vez mais um espaço varejista. Tá? Explica para a plateia o que significa essa nova entrada, essa expansão da comercialização varejista. Como é que a regulação está acolhendo isso e como é que isso vai trazer benefícios para os consumidores? Bom, então, também retomando um pouco da minha fala anterior, vai ser possibilitado, então, para um maior número de consumidores escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Mas antes de avançar até na questão do comercializador varejista, acho que vale dizer que estamos já vivendo um ambiente de abertura do mercado. Quando a gente fala que quando a gente associa abertura à escolha do suprimento. Então, mesmo para consumidores menores, né, que hoje ainda não é possível, pelos requisitos regulatórios, acessar esse mercado livre de energia, eles já podem, por exemplo, num consumidor residencial, avaliar, escolher a tarifa branca, que é uma tarifa em que o consumidor já tem que conhecer um pouco mais do seu consumo
para poder escolher sair da tarifação convencional e ter uma tarifa diferente em horas diferentes do dia. Da mesma forma, ele também já pode escolher, eventualmente, ser suprido por geração distribuída, ou colocando um painel no telhado da sua casa, ou se participando de consórcios ou cooperativas que investam em pequenas gerações e possam acessar um pedacinho dessa energia. E aí, nesse caminhar, entra então a comercialização varejista, que é mais uma opção que vai ser dada a esses consumidores de poder escolher quem vai suprir a sua energia. E como são consumidores cada vez menores, é importante que tenha essa figura do comercializador varejista. Por quê? Porque quando o consumidor ele acessa esse mercado livre, existe uma série de obrigações procedimentais, regulatórias, que para um consumidor menor ia ficar muito complicado ele exercer. Então, esse intermediário na relação é o que vai fazer essa facilitação. Esse comercializador varejista que vai cumprir com essas obrigações em nome desse consumidor e vai ofertar produtos possibilitando ou um propósito de trazer mais economia na sua conta de energia, ou um propósito de acessar 100% de um portfólio ou de uma geração renovável, se o consumidor já quer cumprir com suas metas próprias de descarbonização. Então, o comercializador varejista, ele vai fazer esse meio de campo, e também esse comercializador varejista, como um conhecedor das regras e dos riscos que são inerentes a esse mercado, como, por exemplo, a variação do preço da energia, vai blindar, vai oferecer, vai fazer toda essa gestão de risco e vai oferecer produtos que, eventualmente, blindem o consumidor, por exemplo, dessa variação de preço. Então, ele pode oferecer uma gama de produtos e o desafio está justamente em traduzir todo esse regramento e essa avaliação de risco em produtos compreensíveis para esses consumidores e para que os consumidores estejam cientes daquilo que eles estão comprando. E só mais um detalhe, né? Assim, a gente tem, né, hoje uma estrutura física, que são os postes e fios que a gente enxerga na rua, e essa estrutura física que faz chegar a energia elétrica nas unidades consumidoras. Essa relação, num primeiro momento, não vai deixar de existir. Então, o consumidor continua tendo a relação com esse supridor da estrutura física desse fornecimento, que são as companhias distribuidoras. Mas a energia que está chegando ali na casa dele vai poder ser comprada de algum comercializador varejista. Obrigada, Ana. Paulo, sua experiência no Congresso. Você estava falando que existem iniciativas, por exemplo, para o avanço dessa liberalização. Agora, nós estamos com uma nova ênfase, não é, na agenda ambiental. Nos aproximamos agora da COP28, e o Brasil aí tem grandes espaços para avançar em tecnologias de energia limpa, não é? Aproveitar, quem sabe, essas novas tecnologias. Nós estamos falando, alguns estandes aqui discutiram hidrogênio, temos um potencial de eólica offshore, temos também discussão, inclusive, tivemos o deputado Júlio Lopes, que agora representa essa frente parlamentar, falando de energia nuclear. Sua experiência, como é que o Congresso pode ajudar a acelerar essa agenda que combina ambiente e inovação para que a gente gere oportunidades e riqueza para a sociedade hoje e não daqui a 50 anos? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado no Brasil, que a gente tem a prática de copiar e colar, importar as preocupações e os problemas de países diferentes do Brasil. Então, por exemplo, nessa pauta dos 4Ds do setor elétrico, a gente pensa muito na descarbonização. Só que se você olhar o mercado brasileiro de energia, principalmente elétrica, a gente já é bastante descarbonizado. Quer dizer que a gente não possa avançar mais? Não. Quer dizer que a gente pode continuar avançando. Só que a gente tem outras preocupações que outros países não têm.
por exemplo, o preço da energia, que não só pela nossa estrutura, mas pela carga tributária, é altíssimo. A gente tem no Brasil uma carga ligada à parte de subsídio cruzado, que está na conta de luz, que é uma vergonha. Eu apresentei um projeto de lei para tirar isso da conta de luz. Por quê? Subsídio, eu não sou contra subsídios sociais quando necessários, mas tem que estar no orçamento e não na conta. Nem na conta de luz, nem na conta de água, nem no ônibus, nem no metrô, nem no lugar. Por vários motivos. Um dos motivos é que é muito fácil um deputado, um senador, ser populista e botar mais subsídio ali dentro, até para quem não precisa, porque não impacta o orçamento. E ele não precisa tirar de outra linha orçamentária do governo para colocar ali na conta de luz. Quando está na conta de luz, ele vai botando, vai botando, vai botando. Aí chega no final do ano e a agência reguladora, qualquer que seja, no caso aqui, a ANEEL, vai lá e autoriza a distribuidora a aumentar a conta de luz. Aí o mesmo deputado que votou a favor vem com um projeto de decreto legislativo, um PDL, para assustar o aumento. Mas por que aumentou tanto? Parte porque já estava no contrato, às vezes por conta de alguma decisão política não teve aumento por muitos anos, como a gente já teve isso no passado recente, ou porque botaram tanto subsídio que a conta ficou altíssima. Então, quando a gente se preocupa com o Congresso, a gente tem que se preocupar também com o modelo do setor. A parte da desregulamentação, da liberdade e tudo mais, não vai ter liberdade no setor se tiver muito encargo, se tiver muita carga, se tiver muito pesado. Até porque você não consegue mudar de um setor totalmente regulado para o mercado livre, porque você vai fazer com que aqueles que ficam no mercado regulado pagarem muito a conta. Então, a preocupação com o setor, com a liberdade do setor, ela tem que ser mais ampla, inclusive mudando a parte de subsídio, mudando a estrutura como um todo e pensando até mesmo, aí é uma dificuldade que eu não tenho resposta, será que a gente não tem que fazer um freio de arrumação, dar uma quebrada, não quebrada de quebrar a empresa, mas quebrar o modelo atual e recomeçar do zero? Porque a transição de verdade talvez nunca seja viável, porque o tempo todo a gente vai estar preocupado com quem fica no mercado cativo. E aí, para finalizar, falando do Congresso, o Congresso tem que ter muito cuidado com o populismo. E eu acho que ele tem que se basear muito nos agentes do Estado e não de governo, né? E a agência reguladora tem um papel importante para isso, né? Para regulamentar o mínimo possível, na minha opinião, de forma legal, com lei. Deixar a ANEEL e as agências reguladoras trabalharem mais, porque tem competência, tem gente boa que entende. E outro ponto é entender com quem trabalha, quem está no mercado, quem está na agência reguladora, para propor leis ou votar leis, não com base no populismo, com base naquilo que dá voto de curto prazo, mas sim com uma agenda de liberdade econômica no setor elétrico de longo prazo. Eu não combinei com ele, não. Mas vocês não acham que ele devia voltar para lá? Vocês não acham que alguém com esse nível de consciência é importante que esteja lá? Mas a sua contribuição aqui ainda pode valer bastante nesses anos. Agora, meu papel de moderadora, eu posso aqui fazer de vez em quando algumas considerações, né? Então, eu vou lhe dizer o seguinte. Sim, temos que olhar realidades locais ou regionais, ou de país e tudo mais. Mas essa transição, ela é um espaço de inovação para o Brasil. Esse setor é inovador. Na década de 70, nós tivemos crises do petróleo. Energia no Brasil gerou 3 respostas muito importantes. Plataforma hidrelétrica, avanço na exploração de petróleo no mar, não é isso? E os biocombustíveis. Se nós estamos hoje onde estamos, foi fruto daquela inovação. Então, temos que pensar à frente. E a nossa energia elétrica, sim, ela é predominantemente gerada por fontes limpas, mas nesse processo de descarbonização, a gente pode ter um espaço para eletrificação de outros usos, que significa novos mercados, não é, Luiz? Como é que a Eletrobras está se preparando para isso?
Boa pergunta, Joísa, e é uma oportunidade até aqui. Bom, mas antes eu queria só fazer um comentário, concordando com tudo que o deputado comentou aqui, porque em qualquer ambiente, qualquer situação de ambiente econômico, mas principalmente em ambiente de liberalização de mercados, a gente precisa ter algumas palavrinhas mágicas. Primeiro, a gente precisa ter um ambiente institucional em que cada instituição, cada poder da República saiba o seu papel na atuação sobre aquele ambiente econômico. Então, poder legislativo para legislar, agência reguladora para regular, poder judiciário para apreciar processos de controvérsias e o executivo formulando as políticas públicas de acordo com as linhas diretivas gerais do legislativo. A gente precisa respeitar o poder e o papel das agências reguladoras. Segundo ponto, questão de subsídios, Joísa. A gente também não vê nenhum problema em subsídios. Subsídios são algo da vida dos países, dos mais liberais aos mais intervencionistas, eles criam subsídios. Agora, talvez a gente precisasse pensar alguma coisa, deputado, alguma lei de responsabilidade, como temos fiscal, como uma lei de responsabilidade de subsídios. Alguma coisa que preveja meta, prazo, finalidade, uma porta de saída do subsídio. Porque senão realmente fica algo como subsídio colocado, é subsídio que nunca mais desaparece. E a gente não consegue. E subsídio, ele acaba distorcendo a atuação dos agentes econômicos, criando situações pouco competitivas, que distorcem as condições, a neutralidade que as regras do jogo têm que ter para que todos trabalhem de forma igual. E outro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão também de equiparação tecnológica. Dentro desse contexto de inovação e entrada de novas fontes, a gente vem percebendo, por exemplo, o crescimento das fontes eólicas, solar, fontes renováveis, variáveis, que são absolutamente fundamentais nesse contexto de segurança energética. E, ao mesmo tempo, temos as hidrelétricas, que já estão aí há muito tempo, e que prestam serviços ainda inestimáveis à operação do setor elétrico, inclusive para viabilizar a penetração das fontes intermitentes. Então, as hidrelétricas ainda desempenham papéis fundamentais no setor, na medida em que elas têm a sua geração controlável, despachável, para poder justamente mitigar a flutuação, a intermitência da geração de fontes que dependem exclusivamente da natureza, da força do sol, da força do vento. Então, nós precisamos saber reconhecer esses atributos, esses serviços que são prestados pelas distintas fontes, reconhecer e remunerar devidamente para que todos fiquem na mesma base. Certamente, nesse processo, até uma usina termoelétrica a gás natural, eficiente, vai ter o seu espaço. Então, eu queria fazer essa observação antes de responder a sua pergunta. Talvez eu tenha passado muito do tempo já para responder a sua pergunta. Mas não vale fugir. Novos mercados. Novos mercados. Bom, novos mercados. A gente está se preparando em várias frentes na Eletrobras. Primeiro, temos uma vice-presidência de inovação. Pela primeira vez, a empresa criou uma estrutura que tem ascendência sobre todas as empresas da Eletrobras, sobre Furnas, sobre Chesf, Eletrosul, Eletronorte, as nossas SPS, que é voltada exclusivamente para a inovação, pensando em inovação 24 horas por dia. Temos aqui, inclusive, representantes ali que eu não posso deixar de olhar, que eu estou vendo minhas colegas de empresa, são todas mulheres ali, que são representantes da área de inovação de Furnas. Temos dentro, Joísa, da área de comercialização, uma estrutura toda voltada a combustível, a mobilidade, a produtos ligados a soluções diversas, criativas, para atendimento ao consumidor, e aí, claro, com participação forte da inovação.
Então, seja na nossa linha de frente comercial, seja na nossa linha de frente geral, a Eletrobras está pronta para esse ambiente que se avizinha de inovar, que já é o ambiente atual de inovação. Olha, eu vou ajudar o Luiz aqui, ó. Novos mercados têm também transporte. Não estamos falando em eletrificar todo o país, não estamos falando em eletrificar a mobilidade privada, mas transporte é muita coisa e tem espaços onde essa energia limpa pode nos ajudar a reduzir emissões num país onde mais de 85% da população vive em cidades e a qualidade do ar é um problema. Novos mercados. Ele estava escondendo um pouco de vocês, entendeu? Ele estava dizendo assim, não, deixa eu ficar com isso. Agora, inovação, Ana, tem uma outra dimensão, que na liberalização, como a Ana estava dizendo, o que significa? Nós vamos poder escolher nosso fornecedor, não é? A gente já pode, de algum modo, porque se alguém botou lá um painel solar e tudo mais no telhado para produzir sua própria energia, foi lá e teve a liberdade de escolher esse fornecedor. Mas agora, né, nós já em 2024 vamos ter uma expansão de quem pode escolher, e depois de 2026 e 2028, até que, se a política e a regulação seguirem como estão, todos os consumidores residenciais vão poder escolher. E aí funciona mais ou menos assim, quer dizer, esses ofertantes eles vão poder fazer propostas para a gente que nem uma empresa de telefonia faz. Diz assim, olha, compra o meu pacote, te dou um celular assim, te dou um ingresso para um jogo, não sei o quê, alguma coisa. E para essas companhias é importante que elas entendam como é que nós somos, assim como o banco, não é? Vejam o que a gente tem do Brasil. Há pouco tempo a gente tem um Open Banking. O que a gente tinha antes? Só o nosso banco sabia quem a gente era. E com isso outros bancos não conheciam a nossa capacidade de pagar de volta um financiamento. Então o Open Banking, que foi estabelecido aqui pela regulação pelo Banco Central, fez com que mais gente pudesse nos oferecer dinheiro, crédito, financiamento em condições mais adequadas a cada um de nós. A gente tem uma nova onda que pode vir com o Open Energy. Vários países do mundo já estão criando essa possibilidade. Para isso, eles precisam saber como é que é nosso perfil de consumo. Isso vai ajudar a essa abertura do mercado. Como é que a gente está se preparando para isso, Ana? Como é que o Open Energy pode beneficiar as empresas e os consumidores e quais são os riscos, como é que eles estão sendo tratados pela regulação? Bom, o Open Energy está em discussão em uma consulta pública que está em andamento pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, consulta pública é um momento que a sociedade, de forma geral, toma conhecimento de uma inovação ou aprimoramento regulatório que aquela agência reguladora vai fazer e a sociedade possa contribuir. De forma geral, acabam sendo os agentes que estão no setor, porque a energia elétrica ainda é um tema muito, muito técnico. Mas, enfim, então o Open Energy deve ser regulamentado, então, até o final do ano. E o que é isso, né? O consumidor ele vai poder dizer para quem ele quer mostrar o padrão de consumo dele. Né? Então, hoje, ainda não é uma realidade do consumidor residencial, mas dos consumidores que se conectam em mais alta tensão, que são esses pequenos comércios, pequenas indústrias, pequenas lojas. As distribuidoras, a maioria, né, já tem medidores que são capazes de coletar esses dados de consumo com mais frequência e informando isso também com mais frequência, né? Então, além de medir a cada 5 minutos, informar esses dados agregados de hora em hora e também com uma frequência diária, por exemplo. E aí o consumidor, tendo acesso a essa informação, ele pode compartilhar essa informação para as empresas que vão oferecer essa energia no mercado livre para ele. E o que se espera? É que não seja que esses comercializadores varejistas
eles não ofereçam apenas a energia elétrica. Eles vão oferecer algum produto que esteja, até como o Luiz comentou, mais adequado àquele consumo, àquele padrão de consumo do consumidor. É um consumidor que tem mais consumo na parte da tarde, pode ser oferecido um tipo de produto, ou é um consumidor que tem mais consumo durante o final de semana, então pode ser um outro tipo de produto. É algo também que as comercializadoras estão tendo que aprender, né? Porque hoje, também como dito aqui, elas estão acostumadas com esses consumidores de grande porte. Alguns não, sim, com algumas variações, mas não com tantas variações que pode ocorrer num consumo menor. Então, o desafio, né, é garantir que os dados dos consumidores não sejam indevidamente acessados, porque acaba sendo algo que é privado dele, né, porque desses dados a gente pode concluir, né, uma série de padrões, que é aquele de consumo, não só de consumo de energia elétrica, mas, enfim, de eletrodomésticos, enfim, que aquele consumidor tem, mas, e por outro lado, permitir que ele realmente acesse um mercado competitivo. E, por outro lado, quem está nesse mercado como um ofertante desse produto / serviço, também possa realmente estar num ambiente de concorrência leal. Né? Então, são os dois lados da moeda. Inovação envolve também tentativa e erro, não é isso? Não é? Então, a gente tem que colocar aqui, não é, esses nossos painelistas diante de temas assim um pouco mais turbulentos, não é isso? Vamos fazer eles inovarem na forma de responder as perguntas. Ganini e, na verdade, Luiz. Nós temos no Brasil cerca de 210 milhões de pessoas. 99,8% delas já têm acesso à eletricidade. Não é? E o governo publicou recentemente, né, uma nova avaliação, foram encontradas 200 mil famílias, cerca de 900 mil pessoas que ainda não têm. E aí, então, prioridade máxima no contexto de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é garantir energia limpa, confiável, segura, que caiba no bolso. Não é? Então, pergunta, como é que inovação pode ajudar a levar energia para pessoas ainda não conectadas, vivem em comunidades remotas, não é? E que fazem parte dessa nova fronteira aqui descoberta no país? Vou botar o Rio de Janeiro, Rio Innovation Week, não é? Para pensar como ajudar o Brasil com inovação. Como é que faz diferente? Quem se arrisca? Pergunta difícil, hein? Mas tinha que ter, né? Pergunta difícil. Tava tranquilo até agora. Acho que é bom dar uma chacoalhada. Eu acho que, primeiro, quando a gente fala que tem gente fora do mercado, parte é por conta da localização geográfica. Parte é por conta de situação de extrema pobreza. Então, a gente pode separar, né, o problema em várias partes. Eu estou simplificando aqui em duas, mas com certeza tem muito mais causas do que isso. Mas se a gente separar só nesses dois públicos, por exemplo, quem está em situação de extrema pobreza, né, e não consegue pagar por isso, a gente pode pensar, né, desde baratear nossa conta de luz e ter inovação no mercado mais livre, você vai ter cada vez mais soluções, concorrência, barateando. Quando eu falo baratear, não é baratear só para essa pessoa, é baratear para todo mundo, que faz com que a energia chegue mais barata também para essa pessoa. Até porque, quando a gente falou de subsídio, e todo mundo aqui acho que concordou que algum nível de subsídio pode ter e tem que ter, você vai focalizar esse subsídio também para quem de fato precisa, e não para todo mundo ou para quem não precisa tanto de subsídio. E aí você consegue focalizar nessas pessoas que teriam mais dificuldade em ter acesso à energia. Agora, aqueles que estão em lugares mais remotos, que são mais difíceis de conectar, bom, a gente pode pensar numa inovação talvez mais longínqua, que já não é tão longe assim. A eletricidade já está chegando, às vezes,
pelo ar, né? Então, será que a gente não consegue fazer algo nesse sentido? Estou pensando no futuro talvez mais distante. Mas enquanto isso, por exemplo, quando a gente fala do setor de gás, muita gente pensa em gás, tem que levar gás por duto. Não necessariamente, você pode levar gás por caminhão. Por que você não pode levar energia através de gás ou outras fontes de energia por modais que não sejam necessariamente a conexão direta em toda a nossa rede de transmissão e você gerar energia na casa das pessoas, energia solar, por exemplo, energia eólica cada vez mais barata? A inovação pode permitir que a bateria, que é uma coisa que é uma grande dificuldade hoje, né? Inclusive quando a gente fala da intermitência dos nossos, das nossas energias renováveis, né? Quando você começa a gerar bateria, por que não fazer com que baterias consigam armazenar a energia que é gerada de dia e não consegue, às vezes, chegar e ficar na casa das pessoas? Tem muita coisa para fazer. Acho que se a solução tivesse dada, a gente já teria resolvido, porque dinheiro não falta também. A Eletrobras aqui está cheia de dinheiro. Brincadeira. Mas energia não é um problema de dinheiro, é um problema, às vezes, de política pública, às vezes é problema de foco, às vezes é problema de interesse para que isso seja resolvido. Mas acho que a gente tem que, como qualquer problema público ou social, separar o problema em partes. Eu dei 2 exemplos aqui em 2 partes, mas com certeza é muito mais complexo que isso. A gente tem um problema no Rio, para concluir aqui, que tem muita gente que tem acesso à energia e que não paga. E é um problema que a nossa companhia de distribuição de energia aqui da cidade do Rio de Janeiro entrou, né, em processo, em regime de recuperação, tem tudo isso. E aí, é justo também? A gente tem que resolver esse problema. Como é que leva conta barata para quem hoje tem acesso, não está nesse percentual, mas às vezes não paga? E essas pessoas muitas vezes querem pagar, porque o pagar a conta de luz é ter cidadania também, é ter comprovante de residência, é ter muita coisa que hoje elas não têm, é conseguir crédito barato, que você mencionou, às vezes do banco. Então, a gente precisa também resolver o problema de quem hoje tem acesso à conta de luz, à luz, e não paga, ou porque não consegue, porque não tem dinheiro, porque é caro, ou porque está em regiões dominadas pelo poder paralelo, tráfico de drogas, por milícia. Então, assim, é muito problema. Mas se a gente separa os problemas em partezinhas, seja por iniciativa do poder público, seja pela inovação, eu acho que a gente começa a resolver o problema assim. Definitivamente, meu voto você já tem. Obrigado. O Luiz, o deputado disse que, na verdade, inovações tecnológicas podem ajudar a dar respostas. Vou tornar a sua vida um pouco mais fácil, tá? Como é que a gente poderia fazer com que a regulação ajudasse a fazer esses investimentos em arranjos de tecnologia limpa para servir mais pessoas, não apenas aquelas que ainda não têm, que estão em comunidades remotas, mas aquelas que hoje têm dificuldade de pagar a conta ou aquelas que são atendidas em sistemas isolados por meio de combustíveis fósseis? Olha, juíza, eu acho que aqui a gente está falando de... Quando a gente fala de atendimento a regiões remotas, a consumidores hipossuficientes, com restrições econômicas, e está falando de política pública. O Brasil sempre teve a preocupação de atender um universo maior possível de consumidores. Eu me lembro aí de inúmeros programas de governo que foram lançados desde os anos 90 para cá. Na minha cabeça agora tem Luz para Todos, mas o Fernando Henrique tinha outro nome, que eu não me lembro, mas era a mesma coisa. Era programa de universalização do atendimento ao consumo de energia. Aí aqui a gente está falando de política pública, de um marco regulatório e de talvez sim um subsídio, e aí sim um subsídio bom, um subsídio que realmente é justo de se promover. Quando a gente começa a falar de inovação, para aí a gente poder atender essa mesma finalidade, a gente começa a depender também de modelos regulatórios mais flexíveis do que as que a gente tem hoje. Né? Então, essa lógica regulatória de se discutir uma solução, abrir uma consulta pública, como a Ana comentou, 60 dias,
e vai ver abstratamente se a coisa funciona ou não, talvez não se encaixe muito para esse tipo de solução. Nesse contexto, a ANEEL, por exemplo, recentemente, começou a querer experimentar a figura do modelo regulatório experimental, o sandbox regulatório. Uma figura que foi criada por uma lei complementar que possibilita que a ANEEL, no caso do setor elétrico, a gente está aqui falando do setor elétrico, ela possa criar modelos regulatórios temporários, experimentais e tipicamente associados a novas tecnologias para se testar efetivamente uma solução regulatória, ver se ela funciona, se dá certo ou não, como acho que você comentou a questão da tentativa e erro. Então a gente está muito perto da ANEEL inaugurar o primeiro sandbox regulatório. O assunto é um pouco diferente do que você está falando, mas eu acredito que para essa finalidade a gente poderia também caminhar na linha do modelo regulatório experimental, temporário, para testar soluções para atendimento, por exemplo, à região amazônica, consumidores de sistemas isolados. Perfeito. Na verdade, até vale buscar, às vezes, inspiração em outros setores. No caso do Rio de Janeiro, né, nós tivemos as concessões, né, fruto ali da cisão da Light, desculpa, da SEDAI, não é? E as empresas que se tornaram as concessionárias, elas, através da regulação, têm a oportunidade de criar, não é, estruturas de relacionamento diferentes, tarifa 20, não é, uma tarifa que o consumidor de baixa renda de uma comunidade pode pagar R$20 para se regularizar, para ter acesso a uma conta, não é, e que o legitima como cidadão. E só esse ponto que você trouxe do sandbox, então, ele poderia ser explorado para que nessas áreas de grandes dilemas, de grandes desafios que nós hoje vivemos, publicamente a gente tem o estado do Amazonas, não é? E no Rio de Janeiro temos duas concessionárias, uma em maior grau, que é a Light aqui, com condições muito difíceis, não é, de garantir ou de atingir sustentabilidade financeira diante dos desafios que enfrentam. E todo desafio é complexo, não é? Ele, na verdade, não tem uma única causa, não é? Tem razões que a gente chama de anomia, incapacidade do poder público atuar de modo diligente e coibir, não é, furto, fraude, algum nível de gestão. Perdoe, eu estou falando aqui como da minha posição individual, mas eu acho que tudo, né, converge, dificuldades institucionais, capacidade regulatória e tudo mais. Então, o desafio é combinar isso tudo, identificar soluções inovadoras para que a gente possa, então, quem sabe flexibilizando, experimentando, fazendo sandbox, conseguir regularizar aqui esses consumidores, conseguir trazê-los para uma situação de um consumo digno, não é, compatível aí com o atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável que norteiam essa agenda. A gente tem 2 minutos aqui, então eu gostaria de pedir para vocês que identificassem aqui 30 segundos, não é, uma prioridade de avanço para esse setor que a inovação pode ajudar a enfrentar. O que está no topo da agenda do setor de energia que pode, com o auxílio da inovação, ser resolvido ou caminhar para uma solução? Quer começar, Ana? Sim. Bom, o que a inovação pode ajudar, a inovação tecnológica, é trazer mais protagonismo do consumidor em ajudar esse sistema elétrico, né? Seja pelo mecanismo de resposta da demanda, tornando esse consumidor mais responsivo à sinalização de preço e tendo também mais consciência do seu próprio consumo. E aí a tecnologia vem como? Através dos medidores inteligentes, que vai permitir o consumidor conhecer, né, como que esse consumo ocorre, os eletrodomésticos também inteligentes, a internet das coisas, que permite que os consumidores façam programação, mas também tornando todo esse aparato acessível, né? Porque, como já bem falado aqui, a gente tem uma sociedade de muitas desigualdades. Então, a inovação tecnológica
vai permitir esse maior protagonismo do consumidor. E, por outro lado, a regulação acompanhando essa inovação, claro que de forma mais lenta, então fundamental essa fala do Luiz com relação ao sandbox regulatório, dando, então, a possibilidade de ir trazendo segurança jurídica a esses novos modelos de negócio, né? Então, tanto para o consumidor como para aqueles que vão ser supridores desses produtos e serviços para o consumidor. Luiz, ela está dizendo que é liberalização e consumidor empoderado. E você? Eu diria que em 30 segundos, eu acho que a gente precisa de coragem no âmbito da regulação. Coragem para acreditar na capacidade do consumidor brasileiro individual, cada um que está sentado aqui, na gente aqui, tomar a nossa própria decisão de consumo, assim como hoje a gente compra qualquer coisa no Mercado Livre, qualquer plataforma de varejo no celular, com 4, 5, 6 cliques, a gente chegar lá na energia. Para isso você precisa de coragem para avançar. Existem ainda algumas questões a serem endereçadas regulatórias? Existem, mas a coragem, para mim, é o que vem na frente. Com coragem para avançar, esses desafios regulatórios a gente vai superar, como já superamos inúmeros outros no passado, e vamos ter uma sociedade em que todos vão ter direito ao livre acesso à energia, a pagar mais barato ou de forma mais aderente às suas reais necessidades. E energia tão limpa quanto possível, hein? Sua plataforma para a próxima eleição? Eu não sou candidato não, gente, só para deixar claro aqui. Mas pode ser a sua ajuda desse lado. Eu também acredito muito na capacidade da gente ajudar do lado de cá. Eu concordo. Acho que o que eles falaram eu concordo 100%. A gente tem que parar de achar que a população precisa de babá, né? Essa cultura paternalista do Estado hiperprotetor. Gente, a gente está em 2023, cada vez mais a tecnologia e a inovação, ela pode servir para as pessoas também tomarem suas próprias decisões. E é claro, aqueles que precisam, aí sim a regulação, o Estado pode participar, mas não precisa ser para todo mundo e cada vez menos, para menos pessoas, mais educação também, que é importante. E a gente tem um setor aqui que o Brasil e o Rio de Janeiro tem tudo para ser referência e liderança, né? Tanto pela presença de grandes empresas no setor de óleo e gás, que cada vez mais óleo e gás e eletricidade, energia é uma coisa só, como também pelo nosso meio ambiente, que promove aqui, propicia, né, toda a parte de renováveis, a biotecnologia, né, biomassa, tudo isso que pode acontecer aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A iniciativa que a gente teve, que junto com o MIT, do MIT RIP, para trazer para cá, está se desdobrando em várias iniciativas, né? Eu estou vendo aqui o professor Marcos Vinícius, da UFRJ, que está aqui com a gente, é um dos participantes. O próprio Mandarino, que eu agradeço também, mais uma vez, pelo convite para estar aqui no palco. São pessoas que estão junto com a gente, justamente na área de inovação. Claro, Eletrobras, Petrobras, Vibra, UFRJ, Furnas, já falei Eletrobras, mas a Sai do Papel, a Boulder, todo mundo está trabalhando justamente para o Rio ser o centro de inovação na área de energia. Sendo o centro de inovação na área de energia, vai gerar soluções para vocês, para a gente, mas vai gerar emprego, trabalho, em tudo aquilo que a gente pode estar fazendo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. O Rio Innovation Week é um ambiente para a gente falar sobre isso, né? Então, acho que a gente tem que se conectar. Se conectem. Tem aí o Rio Energy Bay, que é a instituição que a gente está formando com base no que foi feito nesse projeto. Então, quem quiser inovar nessa área de energia, fala com a gente, fala com o Marcos Vinícius, com o Mandarino. Não estou vendo se tem mais gente aqui do projeto aqui, mas é uma iniciativa que faz com que tudo isso que a gente falou aqui no palco se concretize, o Daniel está aqui também, se concretize justamente para que isso não seja só uma vontade e não dependa só do Estado. O Estado é uma ponta, mas tem que estar Estado junto, academia, empresas, startupeiros, inovadores, mercado de capital, todo mundo tem que estar junto justamente para a gente transformar o que é um potencial em algo real que vai mudar a vida de todo mundo, seja no setor elétrico. E pensar, gente, energia é insumo para todo mundo, do agro à indústria, comércio e serviço. Então, se a gente não tiver energia barata, se a gente não tiver energia acessível, diversificada, descentralizada,
impacta todo o custo do Brasil e o Brasil não se desenvolve. Então, esse setor aqui é a base, né, é uma das bases para o Brasil se desenvolver, super importante. Acho que por isso que a gente gosta tanto disso, por isso que a gente está aqui. Então, vamos em frente. Eu não poderia terminar com melhores palavras. Energia como vetor de inovação para transformar. Muito obrigada a todos. Boa continuidade.